Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, prazer, meu nome é Erika, está começando mais um vídeo aqui no canal, roda a vinheta. Gente, no vídeo de hoje eu vou contar uma história pra vocês. Gente, muito engraçado, muito boa, assim, chocante também. Gente, vou contar uma história de um date bem caótico que eu fui. E o final é surpreendente. Eu tava conhecendo um menino, né, pelo Instagram e tal. E aí eu nunca tinha visto ele pessoalmente. E a gente tava conversando, conversa vem, conversa vai. A gente conversava todo dia, tipo, era do bom dia ao boa noite. Aí depois a conversa passou pro WhatsApp, afins. E aí, gente, eu confesso que eu tava meio que gostando dele. Mas eu tava numa fase de querer algo assim um pouquinho mais sério e tal, né? Ainda estou nessa fase. E aí, gente, a gente resolveu sair. Só que, tipo assim, eu gosto quando o cara é um pouquinho proativo, de marcar as coisas pra gente sair, quando ele pensa em um lugar, enfim. Aí nesse dia, esse menino me chamou pra ir numa batalha de rima. Eu nunca fui numa batalha de rima, mas eu sempre achei muito legal. Nunca fui, mas eu tinha vontade de ir. E aí, nesse dia, eu tinha saído do trabalho, se eu não me engano, eu tinha saído da faculdade. E eu tava com fome. E, tipo assim, além de estar com fome, tava muito frio nesse dia. E no outro dia eu ia acordar bem cedinho pra ir trabalhar, né? Que eu trabalhava na época na perua. Então eu acordava, tipo, 4, 5h30. Não, 5h30 eu tava saindo, eu acordava 5 horas. E 5h30 eu saía e voltava às 7h20. E aí, beleza. Eu falei pra ele, né? Tipo, pô, eu tô com fome e tal, tá frio. E ele ficou insistindo pra eu ir. Eu fui. Chegando lá, eu já tava em casa, né? Já tinha meio que chegado em casa, mas eu me arrumei rapidinho e fui. Chegando lá, quando eu cheguei, eu não tinha visto ele pessoalmente. Eu ainda não sabia como ele era, assim, né? Mas enfim. Aí, quando eu vi ele, eu olhei assim e assim, se a gente não tivesse conversado, nem nada do tipo, se eu tivesse visto ele a primeira vez numa balada, ele não faria o meu tipo. Mas, como eu já tinha conversado e tal, tinha trocado aquela ideia, o papo bateu. E aí, tipo assim, ele até ali tava fazendo o meu tipo. Mas eu tô querendo dizer se eu não tivesse tido essa troca de conexão, de conversa com ele. Beleza. Aí eu vi ele e tal, ele veio até mim. Falei que eu tava chegando no local, ele veio até mim. Gente, quando eu cheguei lá, esse menino, ele tinha bebido muito. Ele, tipo assim, ele tava muito bêbado. Ele tinha bebido muito. Isso foi algo que eu não gostei. Que me pegou assim, que eu fiquei pensando, cara, tipo, normalmente quando eu bebo tanto assim, quando eu vou ver alguém, é porque, sei lá, ou a pessoa, tipo assim, não faz o meu estilo e eu quero ver, que raramente acontece. Sei lá, normalmente, sabe, raramente que acontece casos assim. Então, quando eu cheguei lá, ele tinha bebido muito. E aí eu fiquei meio assim, né? Que eu fiquei tipo, cara, tipo assim, era o nosso primeiro date, a nossa primeira vez que a gente tava se conhecendo pessoalmente, a pessoa estar tão bêbada, sabe? Não acho legal, não acho da hora. Mas beleza, eu fiquei, tá. E aí nesse dia tava frio, né? Como eu tinha falado pra vocês, eu não tinha levado blusa de frio. Começou a meio que dar uma garoadinha assim. E o lugar que a gente foi onde estavam os amigos dele, assim, cumprimentei o pessoal, eles estavam, tipo, era num lounge. E depois a gente foi na parte da praça, que era onde estava acontecendo a batalha de rima. E aí tava lá com ele e tal, aí ele me emprestou a blusa dele, aí a gente ficou abraçadinho e tal. E aí depois veio umas amigas dele conversar, e aí uma delas até me conhecia, e eu, tipo assim, gente, eu sou muito ruim com nome às vezes. Com rosto eu sou muito boa, mas com nome não. Às vezes, tipo assim, tem pessoas que falam comigo, e aí, tipo assim, elas me conhecem. E eu conheci elas em algum momento da vida também, mas eu não lembro, entendeu? Tem algumas pessoas que é assim. E foi o que aconteceu com essa menina. Ela veio falar comigo e tal, e ela, tipo, Erika, e tal, e eu, quem é ela, gente? Mas eu conversei com ela e tal, eu lembrei, eu sei quem é você, sim. Enfim, aí beleza. Aí nisso, a gente tava lá e tal, vendo a batalha de rima, e aí teve uma hora que eu falei pra ele assim, ai, é, tá ficando meio frio, né, e tal, não acho melhor a gente ir lá pra dentro, tipo, voltar lá pro lounge, porque, enfim, tá frio, eu tô com fome, amanhã eu acordo cedo, daqui a pouco eu tenho que ir embora. E ele falou, não, vamos voltar pra lá. Aí a gente voltou. Aí lá ele, tipo assim, perguntou se eu queria tomar alguma coisa e tal. Aí eu falei que sim. Eu não lembro se foi eu que paguei
ou se foi ele, mas eu acho que a primeira bebida foi ele, alguma coisa assim. E aí depois eu mesmo que paguei a minha. Mas enfim, aí a gente acabou ficando e tal. Eu tava meio assim, receosa, né? Eu não sabia se eu queria ficar com ele. Porque o fato dele estar muito bêbado tava me incomodando. Mas enfim, aí eu acabei ficando com ele e tal. E aí, beleza. Aí teve uma hora que eu falei assim, já tá tarde, eu preciso ir. Tava uma hora que tava ficando muito tarde. E eu falei pra ele, já tá tarde, eu preciso ir, que amanhã eu acordo muito cedo pra ir trabalhar, né? Eu tô cansada, eu tô com fome e tal. Aí ele falou assim, você quer comer um hot dog? Aí eu falei, quero. Aí a gente foi em lugares ali de hot dog, mas não tinha nada, tava tudo fechado. E aí descendo, tinha um restaurante. Era um lugar de espetinho, tipo, na frente de um cara que vendia espetinho, era um barzinho. Aí eu falei, quero um espetinho. E aí nisso a gente foi comprar o espetinho. Quando a gente foi comprar o espetinho, ele falou, deixa que eu passo. E aí ele foi passar no cartão. E aí deu negado. E aí, né, aquele climão e tal, os atendentes olhando e tal. Aí ele tenta de novo. Aí tentou e deu negado. Aí ele tenta de novo. Amigo, não vai. Não vai, tá tudo bem, você tá duro. Não tem problema. Não tem problema, de verdade. Às vezes eu tô dura, não tem problema. Aí eu falei, não, vida, deixa que eu pago, né? Deixa que eu pago, não tem problema. Paguei com meu espetinho. Gente, tá, beleza. Nisso que eu paguei meu espetinho, paguei meu espetinho e tal. E a gente foi lá pedir. Nisso que a gente foi pedir, esse menino, ele tem a audácia, a pachorra de pedir 2 espetinhos. Eu peguei o meu espetinho, né? Peguei o meu espetinho. E aí ele foi pedir um espetinho pra ele. Aí eu olhei pra ele e falei assim: Você pagou seu espetinho? Aí ele falou pra mim, teve uma hora que eu fui no banheiro, né? Aí ele falou assim pra mim: Paguei. Aí eu, tipo, fiquei pensando, mas como que ele pagou o espetinho dele e não teve dinheiro pra pagar o meu espetinho? Tipo assim, não faz sentido. Gente, na hora meu sangue começou a subir, um nervoso dentro de mim, que eu juro. Aí nisso eu peguei, eu fui lá no caixa, deixei ele lá esperando o espetinho dele. Eu fui lá no caixa e eu fui pegar uma coca. Nisso que eu fui pegar uma coca, eu perguntei pro moço: Moço, vem aqui. Aí ele veio. O menino que tá me acompanhando, ele pagou outro espetinho? Aí eles pegaram e falaram assim: Não, ele não pagou outro espetinho. Só que aí a mulher que tava do lado ouviu, eu acho que ela era a dona. Aí eu falei assim: Ah, entendi. Então faz um favor, cobra essa coca e cobra mais um espetinho pra mim, por favor. Aí ele, tipo, por quê? Aí eu falei assim: É porque ele tá pegando um espetinho lá e acho que ele tá dando a entender que ele pagou pra mim. Então eu vou pagar aqui o espetinho dele, né? Pra não acontecer coisas ruins. E aí nisso eu fui e paguei. Só que nisso que a mulher ouviu, ela foi tirar satisfação com ele. Ela saiu lá do balcão e foi lá tirar satisfação com ele. Certíssima. Arrasou. Aí ela foi, começou a falar, tipo assim, você tá pegando outro espetinho, mas você não pagou, sei lá o quê. E eles começaram num bate-boca e tal. Aí eu paguei lá o pagamento, eu agora tá certinho, né? Tá certinho. Aí eu voltei. Nisso que eu voltei, eles estavam lá batendo boca. Aí eu fiquei, tipo assim. E aí eu fiquei, tipo assim, agora tá pago o seu espetinho. E aí ele, não, mas eu já tinha pagado. Ai, ele ficou numa saia justa. Gente, eu sou uma pessoa muito expressiva mesmo. Na hora eu fechei a cara, na hora. Porque eu fiquei pensando, mano, eu saí à noite, tipo assim, eu vou trabalhar no outro dia, eu vou acordar às 5 horas da manhã, eu te dei a oportunidade de ter minha companhia, aí eu chego aqui, você está bêbado pra caralho, você ainda, tipo assim, sabe, nem pensou em criar um momento bom pra gente que tá se conhecendo. Eu saí da faculdade, eu tô super cansada, eu vou acordar cedo no outro dia. Gente, eu fiquei muito brava. Aí nisso, eu falei assim, tá pago agora, come o seu espeto. Aí ele, não, mas você tá bravo comigo, eu não vou comer. Me passa seu Pix, eu vou te pagar, sei lá o quê. E eu, tipo assim, sem cena aqui. Não é pra você fazer cena. Pega o espeto, come e a gente vai andando. Sem cena. Foi muito engraçado, porque depois eu contando para minhas amigas, é porque eu tava puta na hora. Eu tava, tipo assim, ao ponto de, tipo assim, você não vai comer essa merda de espeto, de pegar o espeto e tacar longe. Tipo assim, então não come essa merda! Não quer comer? Então não come! Isso é porcaria!
Aí eu, tipo assim, cara, você não tem 16 anos, você já é maior de idade. Se a mulher chama a polícia, dá merda não só pra você, pra mim também, você faz eu pagar mó carão, sendo que assim, não tem necessidade alguma, você tá duro, você fala, tá bom? Tipo assim, não precisa disso. Entende? Tá duro. Não, não vai meter o louco pra cima de outra pessoa, de um trabalhador, coisa do tipo. Você pede, você fala, você. Entendeu? Olha, amor, eu tô um pouco dura agora, mas eu tô com fome também. Tem como você pagar um espeto pra mim, depois eu te faço pix? Eu sei lá, eu nem precisa fazer, gente. Era R$ 8, era R$ 6. Tá entendendo? É umas coisas que eu fico indignada. Aí, beleza, gente, eu fiquei muito brava, eu fiquei muito chateada. Aí eu falei assim pra ele, ó, não faz cena, não faz cena. Aí a gente saiu, e aí ele, tipo assim, não, mas você não vai me responder mais no outro dia. Realmente. É, você não vai querer mais saber de mim. Realmente, gente, depois desse dia, eu, tipo assim, eu falei pra ele que que a gente não combina, né, e tal, e realmente não faz parte. Aí ele pediu desculpa, pediu perdão e tal. E aí eu fiquei tipo, não, tá tranquilo, mas assim, reveja quando não você precisa, sabe? Não tem necessidade, tipo assim, eu fiquei muito chateada com ele. Aí a gente foi embora, ele ficou tentando conversar comigo e eu falei, tipo assim. E aí ele tava muito bêbado, então eu não tava querendo conversar com ele naquele momento, porque não dá certo conversar com gente bêbada. E aí eu peguei, tipo assim, falei, tá, tipo, é isso, né, e tal. E aí ele falando, ai, você não vai querer mais saber de mim no outro dia. Realmente, não vou mesmo. Ai, você não vai me responder mais. Talvez só nos 2 primeiros dias, depois eu vou sumir. Ai, meu Deus! Tive um plot twist agora. Gente, era isso que meu ex-ficante fez comigo, vocês acreditam? Eu dei um vexame assim, bêbada? Não vexame, né? Eu passei mal, na verdade. E aí o bonito nunca mais me respondeu. Enfim, passadíssimo. É... Não, ele só me respondeu no Natal, né? Acho que ele quis uma recaidinha. Aí no Natal, o bonito aparece, depois ele some de vez. Mas enfim, essa é a história para outro vídeo. Se você quiser, comenta aí que eu conto. Enfim, ou não, né? Não sei, porque esse não foi tão interessante, assim. Foi só eu. Não, na verdade, não teve essa parte interessante. Enfim, não sei. Comentei que talvez eu conte. Mas aí, gente, enfim, eu conversei com ele, eu não fui, tipo assim, desumana, sabe? Tipo assim, não dei um ghost nele, não fui idiota, que nem esse meu ex-ficante. Eu conversei com ele, eu falei assim pra ele, ó, foi muito chata a situação que você me fez passar, você quase fez a gente passar a maior vergonha, eu já pensou se a mulher tivesse chamado a polícia, não tinha por que você ter feito aquilo, você podia ter falado, sabe? Tipo assim, eu já tinha visto que você tava sem dinheiro ali, quando você deu negado, então eu não entendi o porquê de você ter feito aquilo. E outra, era a primeira vez que a gente tava se vendo, eu achei que você, por a gente estar conversando, era o quê? 2 meses? Um mês que a gente tava conversando? Você ia ter se programado melhor pra gente sair, pra eu te conhecer, sabe? Você iria se preocupar, porque quando eu vou conhecer alguém pela primeira vez, eu pelo menos fico ansiosa com a minha roupa, eu fico, tipo, ansiosa com o lugar, enfim, eu não sei se isso é de mulher, né, ou se homem também tem isso, mas assim, eu me preocupo com as coisas. E eu sinto que você não teve essa preocupação, então assim, por mim, a gente acaba por aqui, a gente não tá na mesma vibe, acho que você tá numa vibe mais de curtição, ou sei lá, uma vibe mais. Enfim, não é a mesma que a minha, com toda certeza. E é isso, sabe? Aí eu finalizei, eu fui bem clara com ele, falei que não tinha nada contra, que tava tudo perdoado, tipo assim, mas pra ele não fazer isso mais com nenhuma garota que ele for conhecer, porque isso é muito feio. Ele coloca não só ele numa saia justa, mas como a menina também. Imagina, ser esse cúmplice dele, gente, juro, se a mulher tivesse chamado a polícia, eu ia fingir que eu nem conhecia esse menino, de verdade. Ia falar, ó, o meu tá pago aqui, entendeu? Eu só conheci ele hoje, e é isso. Aí, cada um com seus B.O. Porque, gente, não fazia sentido pra mim. Meu pai, minha mãe me criaram com muitos princípios, sabe? E, tipo assim, isso tá bem longe dos meus princípios. Enfim, então foi basicamente isso, gente. Esse foi o meu. Não vou chamar nem de ficante, ele foi mais um conversante, eu só fiquei com ele uma vez. Mas, tipo assim, o dia que eu saí com o menino, ele me deu um golpe do espírito. Na verdade, ele tentou dar o golpe do espírito, né? E assim, pra no fim meio que tentar, que ele tentou me enganar também, né, gente? Eu odeio que tentem me enganar. Juro, amor, eu vou descobrir você achando que não, você achando que sim, eu vou descobrir, entendeu? Então, assim, não tenta, só seja sincero e é isso. Aproveita que a gente não tem nada, e mesmo se a gente tivesse, a sinceridade é a base de tudo, entende? Então, gente, essa foi a minha história do espetinho, foi o ó, galera. Mas, graças a Deus, assim, hoje em dia, tipo assim, a gente nunca conversou mais, ele me segue e tal.
E é isso, né? Mas é basicamente isso, gente. Essa foi a história, não tenho nada contra também. Espero que ele esteja bem evoluído na vida dele. E é isso. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui. Eu tô pensando em trazer mais histórias pra vocês. Então, se vocês quiserem, comenta aí. E é isso, meus amor. Big beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!